na última linha. Aí na reforma do Beit, última linha. Amar. Amaru, levanta Amar Hashem Vadai Lobai Ediabat Chilá. Hashem Vadai é um corban que tem que se trazer. Por exemplo, quando a pessoa jura que um dinheiro que não é dele, não está com ele, está com ele. Então ele tem que trazer depois um corban Hashem. Ou quando ele tem alguma relação com uma escrava não judia que foi separada por um escravo judeu, tem que trazer um corban Hashem. Ou se ele teve algum proveito das coisas que era Ekdesh, coisas que era do Beit HaMikdash, tem que trazer um corban Hashem. Agora, fala o seguinte, para a opinião que fala que esse Hashem Vadai não precisa de saber antes que era, se você ficou sabendo depois que era, você também tem que trazer o corban. Tem uma opinião que fala que você não precisa saber que, tem que saber que ela é escrava, foi separada, não sei o quê. Se ficou sabendo depois que você teve relações com ela e ela era escrava, foi separada, tem que trazer Hashem Vadai também. Você teve 5 relações com essa escrava e não caiava ela, você tem que trazer um corban. Você só soube depois. E você fez, desculpa, não interessa se souber depois para essa opinião, porque você fez a mesma, haverá 5 vezes, se traz um corban só. Mat que falar, Ravana pergunta para ele, ela meata, então, Baal fez corban, Gamaram tinuliad shevol, Achinam deno chayab alachat, que isso, agora você vai ficar falando que ele vai ser chayab de um, o que o cara vai fazer? Se ele já fez uma transgressão, já tem que trazer um corban, ele vai fazer mais vezes. Ele vai falar que ele vai chayab de um, fala, malei, mas se ele achará pra chá, Marta, mas se ele achará pra chá, não camina. Não, você está falando que ele separou o corban já era, ele teria que trazer outro. Você não está falando desse caso. Que a Rabdim, quando veio Rabdim, de receber verá maleman de Amarasham Vadai vai de abatchilá. Mas tem a outra opinião que fala que o Hashem Vadai, para você ser obrigado a fazer um corban Hashem Vadai, você tem que saber que você estava fazendo. Então nesse caso seria, se você teve 5 relações com essa mulher, você teria que trazer 5 corbanot. Amalei Abai falou Abai para ele, nosso caso de Shabbat, de Hatat, tem que trazer o corban Hatat, a gente viu. Não só o caso do Shabbat, no caso também de sebo que a gente falou. Ele comeu 2 quesais de sebo e depois foi avisado que você comeu um. Depois foi avisado que você comeu outro. Mas foi avisado depois que ele comeu os 2, foi avisado que ele comeu 2. Separado. Então tem discussão de Rabi Yochanan e Reish Lakish. Rabi Yochanan fala atrás 2 corbanot. Reish Lakish fala que tem que trazer um corban. E no nosso caso é um caso que o quê? Que você precisa ter... Você precisa saber primeiro, você precisa saber que você comeu um sebo para você trazer o corban. Em nosso caso, tem discussão se tem que trazer 2, tem que trazer um. Então, como é que você fala que nesse caso que ele fez, ele teve 5 relações com essa mulher, tem que trazer 5 assim tão claro? No nosso caso, tem discussão. Malei falou para ele, Dilma bemaasedra cara para chá, Marta Kudrav Nuna, Malei. Então falou, talvez, aí, que ele não soube responder. Aí o mesmo que perguntou falou, talvez você está falando o quê? Você está falando, talvez, nisso está falando que tem que trazer 5 corbanot, porque você teve 5 relações, é porque talvez depois de cada relação você separou, já era. Então tem que separar outro se fizer outra vez. Ele falou, é isso mesmo, essa é a minha intenção. Que a Taravina Mará Colomodim Beshicharufá, vai Colomodim Beshicharufá, vai acabar com o Beshicharufá. Falou o seguinte, quando o Ravina chegou, ele falou, todo mundo concorda nesse caso de Beshicharufá, e todo mundo concorda com o Shicharofá, e tem Machlok Shicharofá. Quer dizer, vamos ver agora, 2 pontos. Akol modim b'Shicharofá deno chayav alachat kedeula. Todo mundo concorda que o caso de Shicharofá tem um caso que não vai ser, você só vai ser chayav de trazer um korban, mesmo se você teve 5 relações, como falou Ula. Qual caso? Caso que você não separou o korban ainda. Akol modim b'Shicharofá de chayav alachat alachat kedav nuna. E todo mundo concorda que você pode ser que você tem que trazer 5 korbanot mesmo. No caso de Rav Nuna, no caso que você já separou o korban. Já separou, tem que trazer mais outro novo. Machlok, e tem uma machlok, tem uma discussão de Shicharofá. Demanda de Amar Hashem Vadai Baedi Abatchilá, machlok de Rabi Yochanan e Rabi Shimon ben Lakish. Para a opinião que fala que esse Hashem Vadai, ele precisa saber de ciência antes. Aí tem machlok como Rabi Yochanan e Reish Lakish. No mesmo caso, no mesmo jeito que tem machlok do quem comeu sebo, você tem que comeu 2 casais, tem que trazer 2 corban ou um só. Itma, foi falado, viramos a página.
Vamos trazer, a Gemara vai trazer dois, vou antecipar para ficar mais fácil. A Gemara vai trazer dois casos. Um é um caso que a pessoa quis pegar alguma coisa da terra. Por exemplo, tinha uma faca ali na terra. Na terra, estou falando que tem plantações, tá? Então ele quis pegar a faca. Quando ele levantou a faca, ele cortou alguma coisa que estava presa na terra. Não pode cortar nada que está preso na terra. Isso aqui é colher. Colher não pode chamar. Aí a pessoa quis levantar a faca e cortou. Um caso. Isso aqui é mitácia. Agora nós chamamos de mitácia. Mitácia que é menos que sem querer. Então você não quis. Isso não é que você quis fazer o negócio sem querer. Você quis levantar a faca, acabou cortando. Isso é um caso. Outro caso é se ele quis cortar alguma coisa que estava na terra que ele achou que estava solta e viu que estava presa. Tem gente que compara, fala que os casos são iguais. Tem gente que fala que não, uma vez que ele já quis cortar, é diferente de você querer levantar uma faca que nunca vai estar presa. Vamos ver dentro e vamos ver quais são as opiniões. Você quis levantar o taluz, quer dizer, você quis levantar uma faca, por exemplo. E cortou patur. Patur não precisa nem trazer corban. Mas se você quis cortar o que não estava na terra, mas você cortou o que estava na terra, aí tem discussão. Rava mal patur, Abai mechamad. Rava fala que é patur e Abai já fala que é real. Porque uma vez que você quis cortar, você tinha que ter visto. Tinha intenção de cortar. Não interessa se foi cortar o que era. Você tinha intenção de cortar. Aí essa é uma fala dele. Rava mal patur porque derrala de sura. Rava fala que é isento porque você não teve intenção de cortar o isur. Abai amar chayav ele quis cortar, cortou. Ele fez o que ele queria fazer. Ele cortou errado? Então foi sem querer, tem que fazer um corban. Rava não, Rava fala, quis cortar permitido, cortou o proibido, ele fala como se fosse coisas completamente diferentes. Amarav vai falar, Rava, amina lá, detanya, como é que vocês vão explicar o que está escrito na Braita? Homer veshar Shabbat veshar mitzvot, tem uma coisa que é mais Hamur, mais exigente com o Shabbat do que outros mitzvot. Homer Shar mitzvot do Shabbat, tem uma coisa que é mais exigente nas outras mitzvot do Shabbat. Homer Shabbat do mitzvot, Shabbat asa shtaim be'elem echad chayav al kol achad v'echad. Qual é a exigência no Shabbat que não tem nas outras mitzvot? Porque no Shabbat você fez duas menachot de um esquecimento só, você é chayav sobre cada uma. Por exemplo, a gente viu ontem, né? Colheu e moeu. Esqueceu que não podia colher as coisas, não podia moer, tem que trazer dois korbanot. Mas chega a mexer mitzvot, nas outras mitzvot não tem esse. O Vechom mexer mitzvot, mexer mitzvot, Shagag Baromit Kaven Chayav, mas tem que mexer. Uma coisa mais exigente nas outras mitzvot do que Shabbat, que se você nas outras mitzvot fez um pecado sem querer, sem kavaná de fazer o pecado, você é chayav de trazer o korban mesmo assim, um mitzvah que fosse careta de propósito, é chayav de trazer o korban hatat sem querer. E assim não tem em Shabbat, que não existe em Shabbat. E qual é essa outra mitzvot? Que você tem esse riuv de se você transgrediu sem querer trazer o korban, esse que a Gemara vai discutir agora. Vamos lá. A Gemara vai destrinchar essa braita pequenininha que a gente falou agora. Amar falou o seguinte: Homer Shabbat Mishar Mitzvot, uma coisa mais exigente em Shabbat do que nas outras mitzvot. Shabbat asash taim ben emachad chava kol achad v'achad. Se você fez você transgrediu duas transgressões de Shabbat, porque você esqueceu que não podia transgredir essas transgressões, você sabia que era Shabbat. Então você tem que trazer o quê? 2 korbanot. Mas Shein que é Mishar Mitzvot. O que não acontece com os outros mitzvot. Echidami, qual é o exemplo? Uma parte prática. E leima de avad que será vetchiná de kavtaga beishar mitzvot achal chelevedam. Achatar de Michal, achatar de Michal. Fala Gmará, o que você quer comparar? Vamos comparar banana com banana, laranja com laranja. Seguinte, se você fez, colheu e moeu, são 2 atos completamente diferentes, tá bom, você tem que trazer 2 korbanot. Se você comeu sebo e comeu sangue, que também não pode, tem que trazer 2 korbanot? Mas 2 coisas diferentes eram proibidas, mas o ato de comer. Mas aí que tá, tem que trazer 2 korbanot também. Porque são 2 proibições. Então, qual é a coisa mais exigente de Shabbat?
Não pode ser que sejam duas melachot diferentes de Shabbat. Porque se for duas melachot diferentes de Shabbat, compara com duas melachot diferentes, duas transgressões diferentes fora de Shabbat. E duas transgressões diferentes fora de Shabbat. Também teria que trazer dois. Então fala Gemara, ela sabe mitzvot ela mechaev ela chada. Então tem que ser um caso que nas outras mitzvot você só vai ser obrigado a trazer um. Em Hidame, qual é o caso? De achar chelev, bechelev de kavta, gabei Shabbat, de avad tzirah utzirah. Então tem que ser que você comeu 2 quesais de sebo. E aí você fala que você vai trazer um korban só. E no Shabbat, você fez 2 vezes que será, 2 vezes a mesma proibição. Achachad mechaev, achachad mechaev. Então também seria o quê? Aqui teria que trazer um, ele também teria que trazer um. Então qual fala Gemara? Leulam de aval tzirah utchinam. Realmente é no caso que fez 2 melachot, que ele colheu e que ele moeu no Shabbat. O mai mashen ken b'shar mitzvot. Qual é essa outra mitzvot que você fala que você não teria que trazer 2 korbanot se você fez 2 vezes? Então a Gemara vai tentar responder uma coisa que depois ela vai retrucar isso. Mas ela vai tentar falar Avodah Zarah. Está falando sobre Avodah Zarah. O que der Rebbe Ami. Como falou Rebbe Ami? Damar Rebbe Ami dibech v'kiter v'nitzech be'alma achat. Se você sacrificou um korban, depois você queimou esse korban, depois você jogou vinho sobre esse korban, para Avodah Zarah. Tudo num esquecimento só. Enochayav alachat. Você tem que trazer um korban. Bemaio quinta, qual é o caso? Avodah Zarah. No caso de Avodah Zarah, Eima Seifa. Se você falar que é o caso de Avodah Zarah, então você conseguiu deixar o quê? O começo da braita, tudo bem. Você fala que o quê? No Shabbat você fez 2 melachot, colheu, moeu, traz 2 korbanot. Na Avodah Zarah você matou o animal, queimou o animal, jogou o sangue em cima do animal, é considerado uma coisa só, traz um só. Tá bom, você conseguiu encaixar o quê? O começo da braita. Agora o final da braita que fala que tem uma coisa que é mais exigente nas outras mitzvot do que Shabbat. Como é que você vai encaixar isso com a Avodah Zarah? Eima seifa chomer b'shar mitzvot shagag belo mitkaven chayav. Você vai falar que no final da nossa braita fala que tem um caso que você fez sem querer, sem ter kavaná, e vai ser chayav nas outras mitzvot e não vai ser Shabbat. Mas shein ken b'Shabbat, assim não é Shabbat, aí shagag belo mitkaven Avodah Zarah ichdame. Como é que você fala que a pessoa pode fazer uma Avodah Zarah sem querer, sem ter intenção de fazer Avodah Zarah? Completamente sem querer? Fala Gemara, porque se você falar que o quê? Ele pensou que aquilo fosse uma sinagoga. Se curvou, então o coração dele está para onde? Libola Shamayim, a gente viu uma sequência de Sanedrin. Libola Shamayim não tem Avodah Zarah. Libola Shamayim não tem Avodah Zarah. Não tem que trazer korban. Libola Shamayim não tem que trazer nada. Fazer chuvá, não sei o quê, mas não tem que trazer nada, não tem transgressão. Ve'ela dechazi andarta vesagidla. Agora, se você falar que é o quê? Que ele viu uma estátua e se curvou, Echidame, qual é o caso? Tem que ser sem querer, sem kavaná. E decabre alei be'alva belo amezido. Se ele falou que isso aqui é meu Deus, isso é de propósito, não tem discussão. Veideló cabra alei belo lav clube. Se ele não recebeu ele como Deus dele, isso não é nada. Você não pode encaixar isso na Avodah Zarah. Ela me arrava ao meirá, se você quiser falar que ele fez isso porque ele gostava de alguém, de alguma pessoa, ou porque ele temia alguma pessoa e fez isso por causa dessa pessoa, a Nika Leabai vai estar bom só para uma opinião, para a opinião de Abai de Amar Chayav, que ele fala que é Chayav mesmo que você fez por outro. Ela lerava de Amar Batur e Rava, que fala que é Batur, de trazer o korban que você fez por causa de outra pessoa. Maika lembra o que ele vai falar? Fala Gemara, ela Beomer Mutar. Talvez aquele que fala que é permitido, talvez ele não sabe que tem essa transgressão da Avodah Zarah. Como, por exemplo, aqueles 2 que a gente viu. Aquele Tinok Shenishbai e Gershit Germenochrim. Aquele neném que se perdeu lá sempre dos Goim. Aquele que se converteu e nunca ficou entre os Judim. Talvez ele também não sabe que não pode fazer a Avodah Zarah. Mas Shein Kemer Shabbat é Patur Legamri. E Shabbat, nesse caso o Shabbat que a gente viu na Mishnah, é o caso que o quê? Que ele não está para tudo, ele fez vários, descobriu tudo, fez um ratat só para todos, não sei o quê. Fala Gemara, Adkan lobai minei, Adkan lobai minin, lobai minei Rafa merav Nachman, ela ilechyuv, chada, ilechyuv tarti, אבל מפת לגמרי,
Não, aqui que eles né, falando nessa braita que tem o Homer, não sei o quê, que um é mais exigente que o outro, ele está falando que um seria exigente porque teria que trazer um, outro teria que trazer dois. Aí o outro dois, outro um, mas não para zero. Pra você falar que não tem que trazer nada. Isso aqui já não é o caso que a gente está discutindo. Porque senão a braita não encaixa. Você falar que o começo da braita está falando no caso do Shabbat tem que trazer dois, e para outra coisa tem que trazer um. E depois fala que o final da braita está falando de um caso que não tem que trazer nada, para outra coisa tem que trazer um. Tem que ter um e dois, para poder ser uma coisa comparável, vamos dizer assim. Ela lá fala então, o que ficou decidido é o seguinte: o começo da nossa braita, realmente, que tem uma coisa que é mais exigente em Shabbat do que os outros votos, está falando sobre o Avodah. Shabbat fez duas malachot diferentes, dois korbanot. Na Avodah, se você sacrificou, queimou, jogou o vinho, um korban. Então, é mais exigente. Agora, o final que fala que tem exigências maiores em outras mitzvot que o Shabbat, aí são outras mitzvot, não tem mais a ver com o Avodah Zarah. E qual é a mitzvah? E qual é? Vamos ver. E qual é o caso? De sabor de shumano ve'achlo. Se você pensou que era uma gordura que podia comer, e você comeu, mas na verdade era sebo, mas aí você vai ter que trazer korban. E no Shabbat não, porque de batur de cabelo da noite da cada uma. Batur, como a gente viu de acordo com o Rava, se você quis cortar uma coisa que estava solta e cortou o que estava preso, você é batur, não precisa ter korban. E nesse caso, você achou que era gordura e comeu sebo, tem que ter korban. De Abai, para Abai que falou que esse caso seria problemático, ele vai dar outro exemplo. Shagag prometeu cabelo de Kechidame, qual é o caso das outras mitzvot? De sabur roku ve'aló, se você achou que estava na sua boca comendo uma carne, isso aqui, você achou que aquilo ali era saliva, engoliu, e quando você engoliu, você sentiu que tinha gosto e viu que era sebo, mas tinha que ver Shabbat, ele não vai acontecer no Shabbat, porque no Shabbat ele fala, se você quis levantar a faca e você cortou o que estava preso, você tem problema, você está para tudo, você não tem problema. Para Abai, só esse caso tem problema. Se você levantar a faca, levantou o que estava preso, então você tem problema, não tem problema. Agora, se você quis engolir a saliva, engolir o sebo, tem que trazer korban. Então, uma coisa mais exigente dos outros mitzvot do que diz, mas chega ao Shabbat, nitkaven leagbia tatalut, cada um vai para tudo. Abai, nitkaven lachtoch tatalut, cada um vai para mas para Abai, se você quis cortar o que estava solto, cortar o que estava preso, para Abai é Hayav. Então, por isso que o Abai comparou essa braita, colocou em caixão dessa braita, o caso de você achar que a saliva engoliu e era sebo, porque é um caso igual o da faca com o que estava, você quis levantar a faca e acabou cortando, porque isso é uma coisa completamente permitida, não é proibida. E o outro falou que você pegou uma coisa aqui que você achou que fosse gordura, colocou na boca e engoliu. Comparável com aquele outro caso de você quis cortar o que estava solto e cortou o que estava preso.